Muito bem, 20 horas em ponto. Muito bom estar aqui mais uma vez no Instagram, nessa ferramenta tão especial, né, que está se transformando aí nessa quarentena num grande ponto num grande elo, né, de contato entre as pessoas, aí também entre nós palestrantes e o nosso público e as pessoas que gostam do nosso trabalho. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre criatividade. E é legal quando você observa o ser humano, né? No momento difícil, você observa o ser humano buscando soluções através da sua criatividade. A criatividade é a ferramenta, é uma das ferramentas mais importantes nos momentos difíceis. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar hoje com vocês aqui na nossa live. O nosso tema Atitudes para o Novo Tempo. Hoje nós vamos trabalhar o terceiro episódio. O primeiro episódio nós trabalhamos a questão das mudanças. Vocês lembram que nós falamos sobre mudanças e de novo, né, o mundo está em mudanças, mudanças que vão além, né? Nós vamos viver aí grandes transformações e daí a importância de você se reinventar. Nós trabalhamos isso no nosso primeiro episódio do Atitudes para o Novo Tempo. No segundo episódio, nós trabalhamos a motivação pessoal. Nós vimos no nosso segundo episódio que para o seu carro te levar ao destino onde você quer chegar, você precisa colocar combustível nele, você precisa abastecê-lo. E nós trabalhamos aqui no nosso segundo episódio a importância de você estar sempre se reabastecendo para você chegar lá nos seus objetivos, nos seus sonhos, nas suas metas. E a gente deixou claro no nosso segundo episódio que a motivação pessoal é o combustível para o ser humano chegar lá. E hoje nós vamos trabalhar essa ferramenta tão importante que é a criatividade. Para o ser humano, a criatividade é hoje a arma principal para ele conseguir vencer essas batalhas. Nos momentos difíceis na vida das pessoas, nos momentos difíceis da própria humanidade, se você estudar a história da humanidade, eu gosto muito de história. História para mim é hobby, eu adoro, pelo menos uma vez por dia, às vezes até mais, eu escuto alguma aula sobre história. E a gente aprende muito com a história. E você observa que na história da humanidade, grandes feitos, sabe, foram criados nos momentos difíceis. Pode observar na sua vida também. Quando você está bem, quando está tudo tranquilo, quando você não tem problema, a criatividade é menor. Você dificilmente é criativo quando você não tem problema nenhum. Sabe, você cria mais quando você está realmente sendo colocado à prova nos momentos difíceis. E como eu estava dizendo, na história da humanidade é assim. Você observa que as guerras, né, elas trouxeram uma série de criatividade que virou inovação, né? A própria internet, nós estamos aqui agora conseguindo essa comunicação graças a um feito criativo do ser humano, que é a internet. E quando nasceu a internet? A internet nasceu aí num momento de guerra, né? Logo após aí a Segunda Guerra Mundial, iniciamos aí a chamada Guerra Fria, né? Então a internet surgiu como uma ferramenta de comunicação, né, muito privada lá do exército, né? E hoje a internet está aqui, olha, foi criado lá para o exército, criado no momento de conflito, no momento da Guerra Fria, e hoje nós usufruímos aí dessa criatividade. Eu falei da internet, mas você pode falar de tantas outras invenções, né, que foram feitas em momentos difíceis. Inclusive, vamos diferenciar uma coisinha aqui, olha. A criatividade, ela é fundamental para que aconteça as invenções, né? Então, dificilmente alguma coisa será inventada sem a criatividade do ser humano. E agora você vai ser exigido de novo, porque nós vamos ter que buscar ideias, vamos ter que buscar estratégias. E saiba de uma coisa, viu? As suas ideias
E as suas estratégias, as suas atitudes, as suas ações, elas serão decisivas para você sair-se bem nesses momentos difíceis aí pós o coronavírus. Porque você sabe, daqui a pouco, ainda não, né? Vai demorar um pouquinho ainda, mas daqui a pouco nós vamos passar esse momento do coronavírus. E nós vamos entrar num outro momento difícil, que é o momento de uma recessão, de um momento de uma crise. E nós não podemos correr dessa realidade. Isso é um fato. Tanto é que olha só o nome da nossa série, Atitudes para um Novo Tempo. Então, na verdade, nós estamos falando de atitudes. E fatos você não muda, mas a sua atitude muda o resultado. E nós temos momentos difíceis. E isso é um fato, isso é uma realidade. E nós vamos precisar encarar essa realidade, encarar esse fato. Um momento de recessão, um momento de economia bastante comprometida. E daí a importância das suas atitudes, a importância aí da sua criatividade. Agora, quando nós falamos de criatividade, algumas pessoas já acham que não é com elas. Criatividade não é comigo. Eu não sou criativo. Então, vamos deixar claro uma coisa. É com você sim. E você é criativo sim. Nós somos criativos. Cuidado para não também cair naquele erro, né, de achar que criatividade é coisa para artistas. Na criatividade é coisa para artistas, Leonardo da Vinci, ou criatividade é coisa para cientista, né? Albert Einstein, ou coisa para jogador de futebol, né? Zico, Pelé, Messi, né? Então é coisa só para extraordinários. Não, claro que não. Você é uma dona de casa? Se você é uma dona de casa, vamos lá, você veja a sua mãe. A sua mãe, daqui a pouco, ela é uma pessoa altamente criativa. Ela abre a geladeira, tem umas sobras lá, sabe? E ela pega um ingrediente aqui, pega um outro item ali, e daqui a pouco ela cria um prato maravilhoso. Então, criatividade não é só coisa de artista, não é só coisa de cientista, não é só coisa de jogador de futebol. Criatividade é para todos, inclusive para uma dona de casa. Tanto é que, se você falasse há um tempo atrás, o meu filho vai ser um cozinheiro, a minha filha vai ser uma cozinheira. Na época da minha mãe, mas cozinhar era coisa de dona de casa. Hoje você sabe, é uma profissão. Hoje ser chefe de cozinha é uma profissão e que paga muito bem, não é? Eu conheço chefes de cozinha aí que ganham 20, 30, 40 mil reais por mês. Então você percebe, então criatividade não é coisa só de Albert Einstein, cientista, né, de Thomas Alva Edison, inventor, ou do jogador de futebol Messi. Não, é de um cozinheiro também. Inclusive, você não acha que uma pessoa que inventa uma deliciosa sobremesa chamada creme de papaya com cassis não é um sujeito extremamente criativo? O sujeito pega um mamão, o sujeito pega um sorvete de creme, o sujeito pega lá um licorzinho de cassis e faz uma deliciosa sobremesa. Esses dias eu estava ali num restaurante com um amigo lá em São Paulo, e daqui a pouco veio um creme de manga. Puxa, um creme de manga maravilhoso. Então, uma feijoada, vamos lá. Você quer gente mais criativa do que o pessoal que, com sobras, fizeram um prato tão delicioso, conhecido no Brasil inteiro, amado no Brasil inteiro, inclusive que quando chegam para cá os estrangeiros, né, eles ficam apaixonados pela nossa feijoada. E se eu ficar na alimentação, eu poderia ficar aqui só falando de alimentação. E uma caipirinha, então? Uma caipirinha. E vai. Então, que fique claro uma coisa: criatividade não é coisa extraordinária. E não é para algumas pessoas. Criatividade é para você. Repito, uma dona de casa, ela pode ser uma pessoa extremamente criativa. Às vezes você chega na sala da sua casa, você mora num prédio, e você, quando abre a porta, entra na sala da sua casa, daqui a pouco você acha que entrou na casa errada.
porque a sua mãe tirou a poltrona de um lado, botou para o outro, pegou o móvel, mudou de lugar e a sala parece que ficou mais arejada, a sala ficou mais bonita, mais aconchegante, enfim. Então, uma dona de casa pode ser criativa. Assim como também o quê? Um empresário é criativo, um funcionário lá da linha de produção. Puxa, hoje as empresas, eu sou um palestrante do mundo corporativo. As empresas me contratam muito para falar de diversos assuntos, inclusive de criatividade. E como você observa dentro das empresas, como elas precisam da criatividade dos seus funcionários. Observe, as empresas são muito iguais, as máquinas são muito iguais, os processos são muito iguais. Por exemplo, você chega numa empresa de automóvel, que eu tenho cliente, já visitei, empresa de automóvel. Você vai na linha de produção, as máquinas são muito iguais, os robôs são muito iguais. Então tudo é muito igual. O que faz a diferença? A criatividade das pessoas. Você vai numa loja, a loja vende o mesmo produto, as lojas vendem os mesmos produtos, mas o que faz o diferencial dessa loja é a criatividade também do dono da loja, a criatividade dos vendedores da loja. Bom, então fique claro duas coisas aqui na nossa conversa sobre criatividade. Primeiro, você é criativo. Hoje, mais do que nunca, você vai precisar ser criativo para enfrentar essas dificuldades que vem aí. E terceiro, não esqueça desse detalhe fundamental e importante também. A criatividade será hoje o seu grande diferencial para você ser contratado pelas empresas e principalmente para você superar esses desafios. Agora, uma coisa importante também que você precisa entender sobre criatividade. Você só tem condição de ser criativo se você for uma pessoa, primeiro, humilde. Dificilmente uma pessoa muito arrogante, ela consegue ser uma pessoa criativa. A humildade, sabe, vai te trazer a segunda característica importantíssima de uma pessoa criativa, que é a curiosidade. Você acha que uma pessoa arrogante, ela é curiosa? Não. Uma pessoa arrogante já acha que sabe de tudo. Uma pessoa arrogante, dificilmente ela será um bom ouvinte. Então, para você buscar desenvolver a sua criatividade, você vai precisar muito da ajuda das pessoas. Você vai precisar muito da curiosidade da criança que um dia você foi. Inclusive, observe uma criancinha com 2, 3, 4 aninhos. Ela é super curiosa, ela quer saber das coisas, ela quer entender o porquê das coisas. Tanto é que a palavra mais falada, né, aquela perguntinha que a criança a todo momento se faz para o adulto. Ô mãe, por quê? Ô pai, por quê? A criança quer saber por quê. Agora, hoje, você como adulto também, para ser uma pessoa criativa, é muito importante hoje também você querer saber o porquê das coisas, entender o porquê das coisas, ter a humildade de perguntar, ô mãe, por quê? O pai, por quê? E outra coisa importante da criatividade também é você ter a coragem de sair daquele quadrado e fazer aquela perguntinha também que é parceira da perguntinha por quê, que é a perguntinha e se? Essas duas perguntinhas, sabe? Essas duas perguntinhas, por quê? Né? E essa outra perguntinha, e se? Né? Então são duas perguntinhas que são gatilhos para você trazer à tona a sua criatividade. E se? Alguém perguntou, e se pegar esse mamão, misturar com esse sorvete? E se colocar um licor aqui em cima desse mamão e esse sorvete de creme? E assim as coisas vão surgindo. Então está num momento muito importante de você ter essa humildade e também essa coragem também de falar por quê, né? E também de perguntar para você e para as pessoas que estão do seu lado, e se?
A criatividade, o brasileiro, ele é muito criativo. O brasileiro, ele é considerado um dos povos mais criativos do planeta. E pode ter certeza absoluta, eu volto a falar para você no comecinho do nosso bate-papo, nos momentos difíceis é que a nossa criatividade é colocada à prova. Pode observar, quando você passou por um momento complicado, você sempre buscou aí, sabe, soluções novas nesses momentos complicados. Porque um momento difícil, às vezes ele é um momento novo na sua vida. E ele vai precisar também de novas ideias, ele vai precisar de novas atitudes. Você que é dono de uma empresa, ou você que é gerente de uma loja, muito cuidado com uma receita fatal para você perder mercado, para você perder cliente, para você perder dinheiro. E a fala é a seguinte: cuidado para não fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, sempre. Tem uma fala que eu gosto muito de colocar nas minhas palestras, que ela é atribuída a Albert Einstein, mas depois de pesquisar na internet, essa frase é de um desconhecido. Ela diz assim: não há maior sinal de loucura do que você fazer coisas repetidamente iguais e esperar resultados diferentes. Essa é uma frase conhecida atribuída a Einstein, como eu disse, que provavelmente não é dele. Mas eu repito, olha, é sinal de loucura, de insanidade, fazer as coisas repetidamente e esperar resultados diferentes. E dentro do mundo corporativo, eu mudei um pouco a frase, dentro das empresas, quando eu faço palestras aí para empresários, nas lojas, nas fábricas, eu digo justamente isso: cuidado para não fazer a mesma coisa do mesmo jeito, sempre. É um perigo danado. Então nós vamos precisar desenvolver a nossa criatividade. Então tá claro, você é criativo e para você trazer à tona, você vai precisar ser curioso. E a criança é curiosa. Pode observar a criancinha. Você dá um brinquedo para ela e você viu que curioso que a criança é? Ela quer decifrar o brinquedo. E se tem um barulhinho dentro daquele brinquedo, você sabe o que essa criança faz, não é isso? Ela quer saber que barulhinho que é aquele que está lá dentro do brinquedo. E o que ela faz com o brinquedo, já que o barulhinho está lá dentro? O que ela faz com o brinquedo? Você sabe, ela quebra o brinquedo. Ela quebra o brinquedo porque ela quer saber o que tem lá dentro. Bom, eu digo a você o seguinte: está na hora também hoje, mais do que nunca, de nós aí buscarmos quebrar uma série de paradigmas. E hoje também, para você ser uma pessoa criativa, você precisa sair um pouco do normal. Sabe aquela ideia meio doida que você já teve, mas você não colocou em prática? Sabe aquela ideia meio maluca que você já teve há um tempo atrás, mas estava tudo bem, estava tudo legal, você não quis arriscar? Nos momentos difíceis, é hora de você arriscar ideias diferentes. Aquela ideia que você acredita e que ninguém mais acredita, só você acredita, é hora de você experimentar essas ideias malucas, é hora de você experimentar essas ideias novas, ok? E digo mais para você: você que trabalha numa empresa e tem um grupo de pessoas que trabalham com você, é muito importante nesse momento também você buscar ouvir essas pessoas, você buscar extrair as ideias dessas pessoas. Tem muitas pessoas que têm ideias legais, só que elas acham que aquela ideia dela é uma ideia meio esquisita, é uma ideia meio estranha. É hora de você reunir a sua equipe. Você que é gerente de uma empresa, ou você que é dono de uma loja, é hora de você reunir o seu time. Porque aquelas moças que trabalham com você, aqueles rapazes que trabalham com você, lembra, eles são criativos também. Só que essas pessoas, elas têm vergonha de externar às vezes uma ideia, porque ela acha que aquela ideia, se fosse boa, alguém já teria feito aquilo ou dito aquilo. Não, nós precisamos estimular as pessoas que estão à nossa volta para trazer à tona as ideias que ela tem. Daí o sucesso do brainstorming, uma ferramenta de criatividade muito usada no mundo já há muitos anos, o brainstorming, né? É quando se reúne um grupo de pessoas
e por alguns minutos, 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo, as pessoas se reúnem e alguém pega um papel para anotar e as pessoas na reunião, cada um fala o que vier na cabeça. Olha aí, ó, por isso que chama brainstorming. Brain, né? Cérebro, né? Brainstorming, tempestade. Olha aí, ó, tirar do cérebro e jogar para fora. Tempestade cerebral. Brainstorming, tempestade cerebral. Lá na Europa, eles chamam de tempestade de ideias. E aqui no meu interior de São Paulo, nós chamamos de toró de parpite. Então nós precisamos hoje fazer um toró de parpite na nossa empresa, nós precisamos hoje ouvir as ideias do nosso time, da nossa equipe, e no brainstorming, quando você vai buscar a ideia do pessoal, algo precisa ser muito claro logo no começo da reunião. Não vale crítica, não vale crítica. Agora está na hora da gente ouvir tudo que é tipo de ideias. Porque as coisas, a criatividade às vezes, é criado coisas às vezes, que vem, sabe, de uma fala boba, que vem às vezes de uma pessoa que você às vezes nem imagina. Precisava aumentar a venda de pasta de dente. Aí uma pessoa ali na reunião disse, vamos aumentar a saída, né, da pasta de dente. Era fininho, aumentaram e aumentou a venda da pasta de dente, era tão simples. Às vezes criatividade a gente acha que é somente coisas grandiosas. Não, criatividade não é somente coisas grandiosas. A criatividade também são as pequenas coisas que podem se tornar depois coisas grandiosas. Agora, para você ser uma pessoa criativa, sozinho não dá se você trabalha numa empresa. Sozinho você dificilmente consegue ser criativo. É muito importante você também buscar as ideias das pessoas. E olha que legal, quando você tem uma ideia, é importante que você coloque a ideia para fora, coloque a ideia no papel, porque algumas ideias, elas se desenvolvem melhor, algumas ideias, elas crescem na mente de outras pessoas. Grave isso, ok? Então, às vezes você tem uma ideia que se ela fica na sua cabeça, ela tem um tamanho. Quando você pega essa ideia que estava na sua cabeça e externa essa ideia, na mente de outras pessoas, essa ideia ela cresce, ela se torna uma grande ideia. Porque às vezes uma ideia aqui junta com uma outra ideia ali, tem um conceito de criatividade que eu gosto muito também de falar. Criatividade é ver o comum, de uma forma incomum. E associar coisas que às vezes as pessoas não estão associando no momento. Então algumas ideias se desenvolvem maior quando transplantadas em outro cérebro. Então você fala uma coisinha no cérebro de uma outra pessoa, ela vira uma outra coisa. Então nós precisamos colocar para fora as nossas ideias, e nós precisamos também desenvolver aí a nossa criatividade e buscar desenvolver a criatividade das pessoas que estão à nossa volta, ok? E aquela ideia, então, repito, aquela ideia meio maluca que você imaginou e não fez até hoje, é hora de experimentar ela. Experimenta ela, porque você não tem nada a perder. Claro que não. As coisas estão difíceis, vão ficar um pouquinho complicadas, é hora de experimentar ideias. Agora, para ser criativo, você precisa também aguentar os erros. Você precisa ter resiliência para aguentar as pancadas. Para você ser criativo, é fundamental que você saiba que o erro é parceiro das pessoas criativas. Dificilmente você vai ser uma pessoa criativa se você tiver medo do erro. Não tem como. Contam os biógrafos de Thomas Alva Edison, para que ele tivesse chegado à concepção da lâmpada elétrica, os biógrafos dizem que ele errou, fracassou 10.000 vezes ou mais. Observe, eu pergunto a você, será que se você tentasse criar alguma coisa e errasse uma vez,
e errasse uma vez e continuasse, errasse 10 vezes e continuasse, errasse 100 vezes e continuasse, 200 vezes e continuasse. Você pode falar, puxa, mas eu sou teimoso. Não dá para ser criativo se você não for teimoso. Não dá para ser criativo se você não for persistente. E se você não entender que o erro é um parceiro da criatividade. O erro é um amigo da criatividade. Assim como o fracasso é irmão gêmeo do sucesso, sabe? Não há sucesso, que é o nosso papo, né, do próximo episódio. Assim como o fracasso, né, não há possibilidade de você fazer sucesso na vida sem ter fracassado, né? Vai ser assunto do nosso próximo episódio, na próxima quinta-feira. Então não tem jeito, só faz sucesso quem fracassa. Também não tem jeito, não cria nada quem não erra. Quem não erra não cria nada. Por isso é muito importante você entender que o erro faz parte. Thomas Alva Edison, para deixar o filamento intacto, ou seja, a luz acesa, né? Para deixar a luz acesa, conta os biógrafos que ele fracassou mais de 10 mil vezes, só que ele continuava persistindo. Inclusive, certa ocasião, em uma festa, um repórter perguntou para ele, Dr. Edison, se o senhor não estivesse chegado à concepção da lâmpada elétrica, o que seria do senhor? Ele disse para o repórter naquela festa, eu não estaria aqui dando essa entrevista para você, eu estaria lá nos meus laboratórios ainda tentando. Aí que está o detalhe. Então a gente acha às vezes que criatividade é uma coisa que vem do nada, é uma coisa que vem simplesmente de música, de meditação, vem de incenso, não, vem de fazer OM, né, de manto laranja. Não, criatividade vem através de trabalho duro, de muita persistência. E aí? Na sequência, aí algo importantíssimo também da criatividade, que é o quê? Que é o momento de inspiração. Chega o momento também que a mente precisa relaxar. Tanto é que o próprio Thomas Alva Edison tinha uma frase que ele falava assim, ó, gênio não existe. Gênio é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então, pegando essa frase de Edison, né, 99% de transpiração e 1% de inspiração, há que se ter também o momento do relaxamento. Há que se ter também o momento de você deixar a ciclagem mental abaixar. Então, olha só como é curiosa essa colocação. Ao mesmo tempo que você persiste, tem um momento que você tem que relaxar. Um dia desse, falando com um amigo, ele disse assim, puxa, quando eu vou tomar banho, eu tenho sempre algumas ideias legais no banheiro. Aí ele teve uma ideia e me ligou. Ele disse, olha, Alfredo, eu tive essa ideia e tal, e eu tive quando eu vou tomar banho. Porque quando eu vou tomar banho, eu tenho sempre algumas boas ideias. É verdade, algumas pessoas tomando banho, algumas pessoas fazendo uma caminhada. Olha aí, ó, você está caminhando na praia no final do ano. Você percebeu que caminhando na praia, sozinho ali de manhã, olhando aquelas ondas do mar, vendo a montanha lá na frente, parece que a sua criatividade começa, né, a surgir, porque naquele momento você está em relaxamento. Em momento de pressão, de tensão, talvez não surja o insight. O insight também vem em momentos de relaxamento. Lembra aquele dia que você perdeu a chave do carro? Lembra daquele dia que você esqueceu onde botou né, a chave do carro, e você procura e não acha, procura e não acha, e procura o apartamento todo, na sua casa toda e não acha. A hora que você diz assim, caramba, vou ter que chamar um chaveiro, onde é que eu deixei? Aí daqui a pouco você vai fazer uma outra coisa, você relaxa, você esquece, e daqui a pouco vem, puxa, tá lá, e você vai lá, tá lá mesmo. Então, a criatividade também tem esse lado. Então, veja bem, trabalhou duro, não veio a ideia? Não se desespere, relaxe, vai ouvir uma música, sabe? Vai lavar uma louça, vai fazer uma caminhada, enfim, vai tomar um banho. Eu não sei em qual momento que a sua criatividade surge. Cada pessoa é diferente, mas você precisa também no momento de relaxamento.
Deixa eu responder uma pergunta aqui, gente. Eu já falei bastante, é a mania de palestrante falar bastante, né? Então tem uma perguntinha aqui interessante do Jefferson. É verdade que pessoas criativas são distraídas, vivem no mundo da lua? Tem até as músicas, né? Eu vivo sempre no mundo da lua, lá do Guilherme Arantes, né? E realmente, as pessoas, na verdade, criativas, elas são assim distraídas. Na verdade, vem, viu, Jefferson? Ao encontro do que eu acabei de falar com você aqui agora. É um momento que você fica meio relaxado, sabe? O próprio Thomas Alva Edison, ele era considerado o dorminhoco da história, sabe? Tanto é que ficou famosa as sonecas de Edison. Se você ler alguma biografia de Edison, de Thomas Alva Edison, você vai ver, ficou famosa as sonecas de Edison. Por exemplo, ele estava trabalhando duro em cima de um problema e daqui a pouco não vinha a solução, ele tirava uma soneca. Olha aí, vem ao encontro do que eu estava falando nesse momento. E aí, daqui a pouco ele acordava e a ideia e a solução surgia. A solução aparecia. Talvez muitos de vocês que estão assistindo nesse momento já teve algum dia um sonho e disse assim, caramba, olha que ideia, eu preciso lembrar dessa ideia amanhã, eu preciso lembrar desse sonho amanhã, né? E na verdade, aquela ideia, tanto é que alguns compositores, alguns empresários, eu tomei um café esses dias com um amigo lá em Sorocaba, sabe? E ele me dizendo, Alfredo, eu vou dormir e deixo ali a caneta e deixo ali o caderninho do lado da cama. Muitas ideias legais vieram dormindo. A hora que eu acordei veio a ideia. Ou muitos sonhos, vários sonhos que você teve. Como eu disse, algumas pessoas estão tomando banho, outras pessoas estão dormindo. Uma ideia boa vem no meio da noite. Enfim, então, meu caro Jefferson, as pessoas distraídas no mundo da lua, elas são criativas? Na verdade, elas não são distraídas. É que o processo criador, ele precisa desse momento de relaxamento. Então, a pessoa que às vezes você acha que ela é meio distraída, ela naquele momento, ela está expressando a sua criatividade. Edison, se você pesquisar algumas fotografias de Edison, você vai ver, na própria internet você vai achar. Às vezes, até para tirar uma fotografia, ele dava uma morgadinha, uma morgada. Olha aí, ó. Então ficou a famosa sonecas de Edison. E olha, cuidado, às vezes você encontra uma pessoa que é meio assim desligada, converse com essa pessoa, sabe? Busque ouvir essa pessoa, estimule essa pessoa, que muito de criatividade tem ali. Albert Einstein, por exemplo, foi considerado um sujeito extremamente desligado. Se você ler alguma biografia de Albert Einstein, você vai encontrar também lá. Einstein era considerado um sujeito aéreo, um sujeito distraído, desligado. Vou contar só uma rapidamente, tá? Certa ocasião, a secretária de Edison, a pessoa que trabalhava lá na casa, Albert Einstein, a secretária de Albert, eu falei tanto de Edison que eu confundi, a secretária de Albert Einstein, certa ocasião, chamou a atenção de Einstein, que ele usava como marcador de livro, já fazia 4 meses, ou seja, ele terminava um livro, pegava um outro livro e o marcador de livro era o mesmo. Depois de 4 meses, a secretária de Einstein chamou a atenção, sabe, que ele estava usando como marcador de livros um cheque de $2.000. Ele terminava um livro, pegava o outro livro e o marcador de livro era o mesmo. E o marcador de livro era um cheque de $2.000. O que você acha, hein? Imagina, um cheque de R$10.000, $2.000, na minha mão, na sua mão, na nossa mão. E ele usava eu como um marcador de livro, sabe? Então ele era uma pessoa assim, sabe, desligada, depois que percebeu, foi lá e trocou o cheque, obviamente. Então são pessoas assim, distraídas. Só mais uma, a título de curiosidade aí de Albert Einstein. Ele lecionava na Universidade de Princeton e ele estava descendo, certa ocasião, ali uma ladeira e daqui a pouco ele parou e tirou um bloquinho do bolso para fazer umas anotações. Olha aí, ó, é importante, hein? Porque você não sabe a hora que a ideia vem. Tantas ideias boas vieram e você falou assim, nossa, que ideia legal, foi embora, né?
Porque às vezes esse momento do insight, você trabalhou pesado em cima da ideia e não veio a solução, mas ele pode vir em qualquer momento. E Einstein tinha esse hábito, ele tinha um bloquinho e uma caneta. E daqui a pouco ele estava caminhando ali em Princeton, na Universidade de Princeton, ele parou, veio uma ideia, ele pegou o bloquinho, começou a fazer umas anotações. Daqui a pouco ele terminou as anotações, guardou o bloquinho e ele se sentiu assim meio perdido, que ele era considerado meio aéreo. Aí tinha um casal assim de pessoas ali, um rapaz e uma moça, e ele perguntou, escuta, os jovens, ele estava meio perdido, eu estava subindo ou eu estava descendo essa ladeira? E aí os jovens disseram, doutor, o senhor estava descendo. Ele olhou e disse, obrigado, então eu já almocei. E aí saiu. Quer dizer, assim era Einstein, uma mente super criativa. Então, claro, né, é verdade, as pessoas às vezes, né, elas são criativas e às vezes elas são criativas e são distraídas, meio sonolentas. Só mais uma outra pergunta para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. O que mais bloqueia a nossa criatividade aqui? É uma pergunta aqui da Kátia. Kátia, o que mais bloqueia a nossa criatividade são vários bloqueios, mas o que mais bloqueia a nossa criatividade são aquelas mensagens negativas que nós recebemos quando crianças, né? Então, muito cuidado. Nós achamos que é um complexo que a gente tem, às vezes, né, de inferioridade, e onde a gente compara ser criativo com coisas de super-homens, com coisas de Mulheres Maravilhas, né? Que só existe no cinema, como eu sempre digo. Então, o que mais bloqueia a criatividade é você acreditar que você não acreditar que você não pode, acreditar que você não vai conseguir, acreditar que isso não é para você. É que a gente escutou tanto isso ao longo da vida, né? Principalmente na primeira infância, né? Você não pode, você não vai conseguir, isso não é para você, e isso bloqueia a nossa criatividade, achando que criatividade é só feitos extraordinários. Não, tem muitas coisas super simples e que podem, somadas e unidas com outras coisas, trazer grandes feitos e grandes resultados. E a criatividade, ela é a argamassa da inovação. E a inovação é uma das maiores exigências hoje dentro de qualquer empresa que você venha trabalhar. E se você, por acaso, nesse momento aí que o Brasil vai viver de dificuldades, de crise, se por acaso você perder o seu emprego, não se desespere. Se você, por acaso, for dispensado, não se desespere. Claro que não. É hora de você parar, de você usar a sua criatividade, chamar as pessoas à sua volta, procurar daqui a pouco um sócio legal, um amigo seu bacana e buscar ideias. Pode ter certeza absoluta, o ser humano, ele é criador. O ser humano não é só uma criatura. Não, o ser humano, uma criatura de Deus, é um boi, uma galinha, uma formiga, não é isso? São criaturas, mas o ser humano é mais que criatura. O ser humano é um criador. Agora, em momentos de desespero, em momentos, sabe, que você está triste, desanimado, nesse momento você não cria nada. Então, a ideia é essa. No momento de dificuldade, no momento de crise, nós estamos falando de como desenvolver a criatividade em momentos difíceis. É nesse momento que você deve ser uma pessoa curiosa. Esse é o ingrediente principal, curiosidade. Quem sabe não está na hora agora, olha aí, ó, daqui a pouco você perdeu o seu trabalho, não se desespere. Quem sabe não está na hora agora de você empreender, de você criar o seu negócio, sabe? De você experimentar. Tá difícil mesmo? Então vamos experimentar. Sabe? Quem sabe está na hora agora. E se você trabalha dentro de uma fábrica, se você trabalha numa empresa, numa loja, olha, você será muito exigido para você usar a sua criatividade para atrair mais clientes, atrair novos clientes, usar a sua criatividade aí dentro da sua empresa para ajudar a sua empresa a diminuir custos,
sabe? Diminuir custos, melhorar a qualidade, usar sua criatividade para atender melhor os nossos clientes. Então, se você trabalha numa empresa e vai continuar trabalhando numa empresa, essa empresa vai precisar muito da sua criatividade. E se você perdeu o seu emprego, fique tranquilo. Quem sabe está na hora de você empreender. E não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Nenhuma grande ideia foi criada de primeira. Nenhuma grande ideia foi criada nem de segunda. É através de muitos erros. Através de muitos erros. Inclusive, se você não quer que a sua equipe erre, então você pode ter certeza absoluta que você não vai ter uma equipe criativa. Claro, daqui a pouco você está me assistindo aí e você trabalha dentro de uma fábrica. E naquela fábrica existem normas, procedimentos, mas mesmo lá na fábrica, ela vai pedir para você ajudar com suas ideias para melhorar a qualidade, para evitar desperdício e, enfim, atender melhor nossos clientes. A criatividade é para tudo isso, é o que diferencia o criador ser humano das outras criaturas de Deus. E nesse momento, mais do que nunca, nós vamos precisar da nossa criatividade. E você é criativo. Lembre-se disso. Eu quero agradecer a você por você estar aí. Então nós falamos dentro da nossa série Atitudes para um Novo Tempo. Nós falamos, são 4 episódios, lembram? Nós falamos no primeiro episódio sobre mudanças, as mudanças. Nós falamos no segundo episódio sobre motivação pessoal. E nós falamos hoje também um pouco sobre a criatividade. E na próxima quinta-feira nós vamos trabalhar no nosso episódio, para fechar essa série, nós vamos trabalhar o sucesso. O que é sucesso? E principalmente, por que algumas pessoas alcançam o sucesso na vida e outras não? Será que é signo? Será que é religião? Enfim, nós vamos ver isso aí, então, na próxima quinta. Muito obrigado, sabe, por você estar nesse horário nobre da sua vida, nesse horário nobre da noite, né, que é 20 horas, dando essa atenção aqui pra gente. Eu agradeço muito em meu nome e em nome de toda a nossa equipe. E se você gostou aí do nosso trabalho, se você gostou aí das ideias, indique para os amigos. Eu não tenho pretensão nenhuma de encerrar nenhum assunto, ok? É claro que criatividade não é só isso. É claro que motivação não é só aquilo que eu falei na semana passada. É lógico que mudanças não é... nós não estamos aqui para encerrar assuntos. Nós estamos aqui para provocar ideias, para provocar assuntos, para estimular você a pensar sobre essas coisas. Então pense sobre mudanças, pense sobre motivação, pense sobre criatividade e vamos pensar muito sobre sucesso. Que se tem uma coisa que todos querem nessa vida é fazer sucesso. Agora, eu digo para você, logo de antemão, você tem tudo também para fazer sucesso. E você, com certeza, talvez já esteja fazendo sucesso e pode fazer ainda muito mais. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Um abração a todos.